Este vídeo é um oferecimento dos apoiadores do canal. Obtenha recompensas apoiando o projeto. Link no comentário fixado. E aí pessoal, CodeHack aqui. E eu vou começar esse vídeo mendigando mais uma vez e perguntando se você já checou se você tá inscrito no canal. E com o sininho ativo. E lógico te avisar que como o YouTube é o YouTube, eu vou precisar da sua ajuda para compartilhar esses vídeos e uns outros que eu já produzi também. Mas calma, vai ter uma coisa em troca. Como a gente tá chegando a 40 mil inscritos, e isso é de fato um grande marco pro canal, eu queria propor uma coisa / fazer um desafio para todos os inscritos que por algum milagre ainda recebem a notificação da plataforma. Então vamos lá. Muitas pessoas me perguntam onde eu garimpo os milhares e milhares de memes. Olha, nem são tantos assim, inclusive eu já vi você repetir uma porrada, hein? Calado, filhão. Que eu uso nas produções aqui do canal. E bem, digamos que o garimpo não é lá muito fácil. Mas para que vocês não precisem perder horas e horas da vida de vocês caçando coisa inútil na internet, eu vou propor um pequeno desafio. Como só faltam 2 meses para acabar o ano e o canal tava crescendo realmente de uma maneira espantosa, pelo menos até eu levar aquela rasteira, eu achei que chegaria a 50 mil inscritos até o final desse ano de uma forma bem fácil. Mas se eu depender do ritmo, eu acho que não vai dar muito não. E é aí que vocês entram. Caso a gente consiga atingir a meta até a noite de 31 de dezembro desse ano, eu vou disponibilizar para vocês a pasta de ouro do CodeHack, contendo literalmente todos os memes, montagens e músicas que eu usei no canal até hoje. Portanto, para você que sempre pediu para eu disponibilizar esses memes em algum lugar, indica o canal para seus amigos e conhecidos, me ajuda a bater essa meta que eu vou entregar o ouro para vocês. E se você puder deixar o seu like, comentar aqui embaixo e enviar esse vídeo para aquele seu amigo que é mais mentiroso que o portor do Boneiro, eu vou ficar muito grato. No mais, vamos ao vídeo. Uma das coisas que são mais desgastantes na produção de redipilação e de posteagem é com certeza a necessidade de ter de alertar o maior número de pessoas possível das incessantes mentiras que a canhotada lança todos os dias. E sim, a gente se sacrifica para servir o país, mas cara, uma das coisas que eu mais gostava, que era analisar o comportamento do pessoal da lacração e basicamente fazer uma chacota por eles não terem um núcleo familiar completinho, se tornou praticamente impossível, porque agora além da canhotada a gente tem um bando de liberal que tentam dia após dia tirar o Boneiro dali e colocar algum social-democrata randômico que aceite ordens, na tentativa de que em algum momento ele se compadeça da situação e volte a conceder os benefícios que tanto a classe artística quanto a jornalística se tornaram absolutamente dependentes nas administrações anteriores. Então, graças a esses empecilhos, em vez de a gente simplesmente ficar estudando o comportamento e rindo da cara desses animais de tração, nós éramos obrigados a ficar desmentindo lorota o dia inteiro. Portanto, não se espantem se eu voltar a falar dos assuntos em que eu falava no começo do canal, porque eles são de fato o que eu gosto de fazer. E para unir o útil ao agradável, eu vou me aproveitar de uma notícia recente para fazer um estudo de caso com vocês. Porém, a parte interessante é que isso não se trata de um estudo de caso comum, já que estamos falando da maior pataquada que eu já vi, cometida por essa classe de profissionais denominadas de jornalistas, a qual já é de público e notório saber que eles não são lá muito inteligentes. Até porque se de fato eles não tivessem QI de quadrúpede, de forma alguma se arriscariam metendo os pés pelas mãos, tantas e tantas vezes com o único objetivo de dar uma lacrada. Tampouco arriscariam perder mais e mais dinheiro com as vendas, uma vez que já foi explicado aqui que a maioria dos jornais e revistas do país estão com a sua tiragem congelada há mais de 30 anos. Portanto, torna-se bem claro o quão paquidermicamente ignorante é inventar uma historinha sem pé nem cabeça toda semana com um único objetivo de esconder de fato algumas coisas boas que vem acontecendo de uns 10 meses pra cá, não sei porquê. Sendo mais ainda, lançar uma série de ataques histéricos sem o mínimo de planejamento ou estratégia, na vã esperança de causar conflitos internos e, com isso, diminuir forçadamente a popularidade do Biruliro. Porém, o que de forma alguma esse pessoal não notou é que a sua falta de preparo e infantilidade mais os prejudica do que os beneficiaria a longo, médio e até mesmo curto prazo. Como podemos analisar nos 2 casos dessa semana, tanto na proposital má interpretação do ato institucional número 5, proferida pelo Dudu naquela entrevista com aquela senhora que ficava entre os desenhos e o Castelo Rá-Tim-Bum da TV Brasil, cujo qual os jornalistas safardanas, cheios de picaretagem e maldade no coração, distorceram o que foi falado em um diálogo sobre o que está de fato acontecendo na América Latina, de modo a parecer que todos os alardes que foram implementados durante a campanha e até durante o começo desse ano também, de que seria estabelecida uma dentadura no solo tupiniquim, quando na verdade o que ele queria dizer é que caso de fato os planos do pessoal
pessoal do fórum do Seu Paulo cheguem aqui, em uma tentativa de se promover tanto a balbúrdia quanto uma enorme porradaria gratuita, receberia então uma resposta à altura, uma vez que seriam necessárias de fato medidas drásticas para conter a bagunça que viria, deixando então bem claro que isso seria uma consequência a uma série de atitudes que de forma alguma teria boas intenções ou mesmo a possibilidade de resultar em algo de fato bom para o povo. E muito pelo contrário, esse pessoal, assim como a galera do Jorginho, objetiva não só instaurar um forte controle para com a vida do cidadão comum, quanto fazer ele cogitar fazer cachorro-quente com seu próprio cachorro. E já que a gente mencionou o Castelo Rá-Tim-Bum, que por sua vez me lembra aquele personagem, o porteiro, conseguimos conjecturar que a ingenuidade é uma característica dessa profissão, porque tanto o guardião dos muros do castelo quanto o seu Osvaldo são apresentam uma certa inocência, já que ou sempre deixavam o Dr. Abobrinha entrar, ou assinavam algum depoimento sem ler, permitindo com que pessoas mal intencionadas, como o dono do Corvo Jubileu e o jornalista... Peraí, que jornalista? O daquela rede de emissoras que parece um esgoto. Você tá falando da logomarca? Não, eu tô falando do que eles fazem mesmo. Principalmente aquele programa que passa de manhã, o Encontro com Antônio Gramsci, eu acho. Enfim, em uma colaboração entre jornalistas e o Witzel, que diga-se de passagem nunca me enganou, a qual disponibilizou um processo que havia sido montado e mantido em segredo de justiça, que basicamente acusavam o nosso querido Hokage de envolvimento com e essa história, que já é requentada desde a pré-campanha, passa na boca de jornalista em jornalista, e de alguns militantes também, quase que como uma DST. E ao julgar pelo baixo nível intelectual desse pessoal, eu diria que é um caso raro e feroz de sífilis, já que depois de muito tempo exposto para esse tipo de ideia, sua sanidade mental vai pro saco. A ideia por trás disso tudo é montar uma série de factoides que de uma forma ou de outra liga o Biruliro àquele caso bem famoso envolvendo o PSOL, pois de forma alguma eles querem aceitar as provas que foram angariadas no devido processo de investigação, a qual é apontado o mandante do churrasco, que para a infelicidade deles não tem absolutamente nada a ver com o clã dos Biros, mas que como a versão real não serve à narrativa, eles largam de mão e continuam insistindo na mentira mesmo assim, evidenciando aquele clássico descompromisso com a verdade, que já é bem característico para a personalidade desse pessoal desde o curso de formação. E já que a gente entrou nesse assunto, permitam-me explicar então o porquê de praticamente todo propagador de notícias oficial, seja ele um conglomerado de jornais, um blogueiro com saudade da teta, ou até mesmo só mais um desfavorecido intelectual que por um acaso tem uma conta verificada no Twitter, tem uma verdadeira ojeriza à verdade e à moralidade. A primeira coisa que deve ser analisada é a estrutura a qual se forma o jornalista per si, em que, indiferente a ser uma faculdade pública ou não, tem o arquétipo ideológico praticamente formado pela turminha do Papai Fujão, e junto com a variedade até bem grande de autores que pensam exatamente igual, é fortalecida uma corrente de pensamento que sempre levará o aluno a pensar de que mais Estado, mais controle e menos liberdade são o caminho para a felicidade. Assim como também o relativismo e quase todo tipo de corrupção moral são uma espécie de fator libertador para que ele se desprenda das terríveis amarras sociológicas que ligavam ele de alguma forma a um pensamento civilizatório. E isso também serve para explicar porque praticamente tudo desse é de humanas parece um chiqueiro. Esse estudante que muito provavelmente foi criado em um ambiente envolto a carinho, preocupação e muitas vezes leite com pera e ovo maltino, que de alguma forma reagem quimicamente a quem passa muito tempo com a avó e resultam num fenômeno que sinceramente para mim é inexplicável, a qual esse jovem mancebo cria uma espécie de alergia à estrutura da realidade. Essa alergia é potencializada ao máximo graças aos autores, doutrinação ou até mesmo pelas festinhas no banheirão das federais, e num ciclo que pode durar entre 4 e 14 anos dependendo da quantidade de cannabis ativa que se é ingerida, é expelido do DCE um ser que não possui nenhum compromisso com o que é certo ou sequer consegue entender o que essa palavra significa. Desse modo, podendo ser cooptado pelo sistema para atuar como agente difamador, influenciador para atrair novas vítimas para esse ciclo, ou no pior e mais deprimente dos casos, um palpiteiro de Twitter. Seja como for, esse pessoal topa tudo em nome dos seus ideais tortinhos, e farão tudo aquilo que estiver a seu alcance, o que muitas vezes é basicamente chorar, para afastar de cargos, mídias ou mesmo do conhecimento do público toda e qualquer pessoa que ouse discordar deles. Porém, essa lealdade cega a tudo aquilo que não presta tem um efeito colateral muito curioso. Dificilmente um ser humano desses seria capaz de bolar uma estratégia ou mesmo de executar um plano com um mínimo de bom senso, dada a sua capacidade cerebral que foi fortemente prejudicada nesses anos todos lendo Hegel e Foucault. E foi por conta disso que um cálculo mal feito quanto a horários fez com que eles soltassem essa fake news no momento errado.
o que resultou em um counter extremamente rápido do Bonoro, a qual fez uma live que estava totalmente hidratado, motivado e uns 250% pistola. Seguido poucas horas depois, por um vídeo em que o herdeiro do trono, chefe dos Mavis e especialista no reconhecimento de moedas falsas, mostrou os arquivos de áudio da portaria e provou que a solicitação de entrada não só não existia, como nenhuma chamada para a residência do Biro havia sido feita naquele dia, gerando um delicioso pânico em toda a mídia canhota, porque no espaço de mais ou menos 3 horas eles tiveram que se retratar na tentativa de não perder de vez a credibilidade que eles tinham. Mas mal sabem eles que a população não leva praticamente nada que eles falam a sério há pelo menos uns 4 ou 5 anos, e que isso é justamente devido à raiva cega e à transposição de seus aspectos insanos, que se tornam cada vez mais e mais claros quanto mais a população tem acesso a meios de comunicação alternativa. E o simples fato de que esse pessoal tá acomodado com a mesma mentalidade há mais ou menos uns 30 anos, esperando que a população os ovacione como uma espécie de agentes da extrema verdade, só serve para mostrar o quão inverso isso é, porque no momento em que 10 anos de faculdade e um doutorado perdem para uma tia do Zap no fator confiabilidade, torna-se evidente a incapacidade dessas pessoas. E olhando para todo esse cenário, eu me pergunto como deve ser ter inimigos inteligentes, porque se dependermos desse pessoal, provavelmente nunca saberemos. E aí pessoal, fim do vídeo aqui, muito obrigado por terem assistido a mais esse episódio, e lembrando mais uma vez que se você gosta do canal e quer ajudar a gente a crescer, já que a gente tá nessa ideia de chegar até os 50 mil até o final do ano, ajuda a divulgar pro seu primo, pro seu papagaio, pra sua avó, enfim, pra todo mundo que você sabe que gosta daquela redipilação marota e que não conheça o canal. E se você puder deixar o seu joinha ou comentar aqui embaixo também, seria bem interessante. Eu sei que muitas vezes o pessoal já fez isso, mas venhamos e convenhamos que tem gente que esquece, então não faz mal pedir de novo. Passando mais uma vez para aquele nosso amigo, Camisetas Opressoras, que patrocina o canal desde muito tempo. Utilizando o cupom CODEHACK você tem acesso a 10% de desconto, e esse pessoal bonito e cheiroso que tá passando aí são os apoiadores do canal. Sem eles, literalmente, o negócio não ia estar funcionando muito bem, porque, enfim, eu já contei o que aconteceu, eu vou evitar ficar falando disso, porque vai que realmente tem alguém do YouTube olhando meu vídeo e, enfim, você não tem sobrepeso, você é uma boa pessoa e eu acredito que você pode me ajudar. Sim, isso é uma quebra de quarta parede, eu sou praticamente o Deadpool. Então, por favor, não prejudica mais o canal, eu tô pedindo, por favor. Eu acho que é basicamente isso. Muitíssimo obrigado por ter visto o vídeo até aqui, eu sou o CODEHACK e até a próxima!